Olá, eu sou um Tiefling, uma raça amaldiçoada, meio humano, meio diabo. Cortesia de alguns dos primevos, que foram os primeiros homens que habitaram em Nevera, que, em busca de poder, fizeram um pacto com Asmodeus, o Senhor Supremo dos 9 Infernos de Baador. Mas mal sabiam eles que o que foi feito ali nos condenou eternamente. Eras se passaram, impérios caíram e se ergueram, males foram soltos e aprisionados, guerras foram travadas e acordos de paz foram selados. Neverath ainda se recuperava de um imenso cataclisma que o abalou totalmente e quase destruiu tudo. Dedos são apontados entre reinos e cidades, procurando os culpados de tal acontecimento, enquanto que outros ainda buscam entender o que foi que aconteceu. Em meio a tudo isso, boatos que os demônios do abismo ou os diabos do inferno escapariam novamente, ou que os dragões malignos retornariam, de que as cidades e raças voltariam suas guerras, deixava toda Nevera com um ar mais pesado. Lembro que meu pai parava e, enquanto fumava, me perguntava: "Consegue sentir isso, filho? É o vento da guerra que se aproxima." O nome do meu pai era Akmor, e ele também era um Tiefling, que já foi um monge em outros tempos. Eu tinha apenas 8 anos, e ele sempre me dizia que ia me ajudar a controlar minha raiva, pois eu era muito descontrolado e treinávamos concentração todos os dias. Certa vez, ele me levou da pequena cabana onde morávamos, junto ao meu pequeno irmão Ishiros, que tinha apenas 1 ano de idade, para fazermos umas compras em Tormund, a cidade mortal. Só tinha ouvido falar naquela cidade, que era a maior do continente de Arcasses, que certa vez foi destruída pelo terrível dragão branco Alvorog, mas renasceu do zero, criando sua alcunha de cidade mortal. A cidade era gigante, com povos de muitas regiões, mas em meio a tanta glória e poder, algo mais me chamou a atenção. 4 crianças Tieflings, como eu, da minha idade, pedindo esmolas e sendo ignoradas pela maioria da população. Era algo triste e eu não compreendia. Em determinado momento, meus olhos se cruzaram com os olhos de uma das crianças Tiefling, e eu senti todo o medo e o desprezo que aquelas pessoas da cidade dirigiam a eles. E logo fiquei com muita raiva. Fui em direção a eles, mas meu pai me segurou e eu tentei me soltar. No meio disso, o capuz do meu pai saiu e viram que ele era um Tiefling. E alguns cidadãos começaram a bater nele como se ele fosse um animal, como se ele não fosse gente também, como se ele não fosse nada. E então meu pai, que poderia ter batido naquelas pessoas, simplesmente pegou eu e meu irmão e saímos de lá. Eu conheci o lado ruim da humanidade e passei a criar muita raiva. Contudo, quis o destino tomar outro pedaço de mim. E, em uma noite sombria, acordei com meu pai, assustado, mandando que eu me escondesse junto com meu irmão debaixo da minha cama. Corri com ele e me escondi. Vi 3 silhuetas entrarem na nossa casa. Tenho certeza que meu pai acabaria com qualquer um deles. Porém, 3 contra ele era demais.
e eu vi apanhar. Eu queria ajudá-lo, eu queria me levantar e sair daquela cama, mas o medo não deixou. E eu vi meu pai apanhando até a morte. Os homens saíram e eu encontrei meu pai muito ensanguentado. E em seus últimos suspiros, ele me fez prometer que eu cuidasse do meu irmão, vindo a falecer. Eu peguei meu irmão e saí da minha casa, correndo o mais rápido que eu pude, pois aqueles homens poderiam retornar e me encontrar. Esse foi o dia mais triste da minha vida. Eu saí correndo com meu irmão no meio da noite fria. Peguei algumas coisas, alguns mantimentos, mas não muito. Saí com ele e passamos a noite em um canto muito frio, debaixo de uma árvore. Prometi que iria proteger ele. Porém, naquelas terras, com um inverno rigoroso, estava uma situação muito complicada. Eu, em certa noite, não aguentava mais, temendo também pela vida do meu irmão, saí procurando algum canto que pudesse nos abrigar, porém não encontrei nenhum. Comecei a andar por cima de um lago congelado e encontrei uma figura estranha, um lobo. Olhando nos olhos dele, eu senti algo sobrenatural, algo inexplicável. O lobo se aproximou de mim e parece que nós, mesmo sem trocarmos nenhuma palavra, nenhum sentimento, parece que nos entendíamos. Parece que ele compreendia exatamente o que eu era e toda a minha dor. Posteriormente eu fui buscar meu irmão, pois eu vi que o lobo era amigável. Ele nos levou até uma gruta onde devia ser a casa dele. Lá eu aprendi a fazer fogo, e toda vez à noite ele aparecia e nos entregava alguma comida, algum alimento da sua caça. Eu cozinhava e eu e meu irmão comia. Eu fui crescendo e o lobo foi me ensinando a caçar. Logo, eu e ele éramos um só. Até o dia que, inexplicavelmente, ele sumiu, sem deixar nada. Eu tinha perdido outro pedaço de mim. Eu estava me despedaçando. Já tinha perdido minha mãe, tinha perdido meu pai. E agora tinha perdido o meu segundo pai. Sozinhos novamente, eu e meu irmão nos encontramos encurralados no destino. Até que um dia, alguns bárbaros passaram por onde nós estávamos. Eles nos viram e um deles sentiu pena da gente e disse: pobres criaturas, irei matá-los para que sua dor acabe. E aquele homem veio para cima de mim. Ele me golpeou e ele era muito mais forte que eu. Eu tentava me defender, mas mesmo assim era inútil. Ele me golpeou muito. E toda vez que ele fazia isso, eu conseguia ainda me levantar. Mesmo quando não consegui mais, que ele foi tentar matar o meu irmão, eu ainda segurei com a minha mão, caído no chão, seu tornozelo. Ele olhou para mim e viu que eu tinha futuro. Viu que eu era corajoso, que eu era tenaz, e que a minha tenacidade me salvou. Ele disse que iria me treinar e ia me levar para sua cidade, a cidade bárbara de Axdrach, para que eu fosse treinado e futuramente virasse também um bárbaro. Seu nome era Lengbold e ele me levou até lá. Eu fui crescendo e lutando cada vez mais com um treinamento mais árduo. Ele tinha um filho
chamado Arastros, que fiz uma grande amizade com ele. Eu devia surpreender e superar todas as expectativas impostas a mim, pois quando eu completasse meus 20 anos, que seria após 4 anos de treinamento, eu seria submetido ao teste de Axrac, ao qual todo cidadão tem que passar, a fim de que, caso seja derrotado em batalha, torne-se um escravo na cidade. Eu já tinha perdido muita coisa e não ia deixar de perder a minha liberdade. Finalmente chega o dia da minha luta. Meu adversário será Ox, o filho de um bárbaro famoso local. Eu me preparo, vou para a arena. Os olhos de muitos estão sobre mim. Nesse tempo que eu passei em Axrac, as pessoas me tratavam relativamente bem. Mesmo com a minha aparência, eu não era tão julgado como os humanos de Tormund fizeram. Passei a gostar daquele povo, passei a gostar daquela vila, e agora iria retribuir tudo que Lengbold fez para comigo. Iria ganhar aquela luta. A luta começa e ele me golpeia. Ele parece ser mais rápido que eu, porém não mais forte. Contudo, ele se aproveita dessa rapidez e me golpeia muito. Acerto alguns golpes, porém não o suficiente. Parece que eu vou perder. Eu enfrento ele, mas caio. A torcida grita. Eu penso que seria meu fim, o fim da minha liberdade. Seria preso, seria um escravo o resto da minha vida naquela cidade. Contudo, me encho de fúria. Uma fumaça vermelha começa a sair de mim. Eu lembro de tudo. Eu sou mais do que qualquer um pensa. Eu sou um lobo atrás de sua presa. Vou em direção a ele como se fosse um lobo. Golpeio ferozmente. Alguns oficiais ficam assustados. Alguns percebem que eu despertei a minha verdadeira fúria. Consigo vencer a luta e ganho minha liberdade. Finalmente. Agora eu e Ishiros somos cidadãos de Axrac. Lengbold me parabeniza muito. Arastros também, que eu considero como irmão. Agora irei ter finalmente a minha vontade acima da vontade alheia. Falo com Lengbold, pois ele me informa que Arastros iria até Sênia, a cidade coração, para se candidatar a ser um gladiador. Pessoas dizem que esses gladiadores ganhavam relativa fama e dinheiro. E eu precisava garantir um futuro para mim e para o meu irmão. Então, digo a ele que sim, irei até Essênia e por conta própria irei me tornar um gladiador. Irei conseguir dinheiro, irei trazer todo o conforto para o meu irmão que eu não tive. E eu sei que eu não estarei sozinho. Quando perguntaram meu nome para registro na cidade, não pensei duas vezes. Svolg Wolfson, o filho do lobo. Svolg Wolfson, o tenaz. Eu iria até Essênia, me tornaria um gladiador e conseguiria trazer um conforto para meu irmão e para minha tribo. Eu finalmente ia fazer minhas próprias escolhas. Iria acabar com os fantasmas do passado. Era uma tentativa de esquecer meu pai, minha mãe e até mesmo uma Tiflin de cabelos loiros
que me atormentava em um sonho algumas vezes. Os fantasmas ficaram no passado e agora no futuro eu só vejo o que eu devo caçar.